Sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Este programa é a Bíblia no Mundo de hoje, apenas começando. E eu sou o Padre Pedro Paulo, produtor e apresentador deste programa. Bem, sexta-feira é bem cedo e abrimos nossas janelas, e está quente, né? E vemos o horizonte do próximo domingo aproximando-se de nós, o quarto do Tempo Comum. Tempo de ouvir Jesus na palavra, na pena de São Lucas. Tempo de seguirmos o Cristo como bons discípulos. Bem, ouçamos o Evangelho de São Lucas desse próximo domingo, capítulo 4, versículos 21 a 30. Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: por certo, me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região de Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem essas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Bem, vejamos, no início da missão, nada foram flores. Parecia que sim. Depois desse mesmo capítulo 4, na semana passada, iniciada a leitura e a cena da sinagoga de Nazaré, todos o elogiavam, a unanimidade, como a unanimidade é temporária, né, passageira, tudo que parece, todos de acordo no momento, todos em desacordo no outro. É muito complicado quando queremos estar sempre a par, mas ao mesmo tempo com boa vizinhança em relação ao consenso. Sermos aceitos. A quanta coisa renunciamos para sermos aceitos, para nos enquadrarmos, para estarmos ali no rebanho. Não que com isso prego, ao contrário, o revoltismo, que pode ficar talvez bem inevitavelmente no adolescente, mas não em homens adultos.
Mas o cristão, em relação ao consenso do mundo, não deveria, ao menos, esperar consenso do mundo. Nunca o mundo dirá à igreja que ela está certa, em tempo algum. Unanimidade em relação à igreja é somente uma, que nós recebemos e pregamos a verdade. Nós nem a inventamos, nós a recebemos por revelação. E ela está contida, a verdade, nas escrituras e na tradição da igreja. Isso cremos e professamos. Nem sempre vai dar certo em relação ao consenso do mundo. Por isso, não meça sua pastoral, seu ministério, seu trabalho, seu sacerdócio no consenso. A palavra sucesso é muito querida do demônio. Quem não quer sucesso nas suas empresas, nas suas fadigas, nos seus trabalhos? Sobretudo quando o objetivo é evangelizar. Porém, nem sempre sucesso é sinal de que Deus está concordando conosco. Senão, ao invés de cruz, teríamos só ressurreição. E não foi assim. Não é assim, e assim não será. Bem, voltemos à sinagoga de Nazaré. Primeiro, todos se admiraram. Mas surge uma pergunta. Não é este o filho de José? Não é feita a Jesus, a pergunta é feita a alguém que está do lado. Alguém diz, nossa, que rapaz, que beleza. E alguém tenta identificar, enquadrar Jesus. Bem, toda esta sabedoria, todo este conhecimento, não é ele filho de um carpinteiro? Cuidado para não termos a influência de que carpinteiro, que para a cultura moderna, era um artesão, desde a Idade Média estava num grupo de artesãos, e não tinha grandes relevos. Mas nós estamos na Antiguidade. E a terra de Jesus, a Galileia, no seu extremo norte, faz fronteira com as cidades, os centros comerciais greco-romanos, as 10 cidades, a Decápolis, né? E ali havia uma efervescência de trabalho, construções, mercados, e provavelmente São José, como artesão, trabalha nesse frenesi, ele e seu filho, pelo menos até os 30 anos. Mas eles querem dizer também que não é que ele venha de uma camada nobre, não é que ele venha da caixa sacerdotal, ele não vem de nenhum lugar em que o conhecimento religioso, teológico, fosse tão esmerado. Esses dias eu estava estudando, eu já estudei um personagem da Idade Média, um homem que tomava conta de um moinho e que escrevia mesmo sem saber escrever, lia mesmo sem saber ler e, sobretudo, a sua leitura das escrituras e dos fatos perturbou um pouco o seu tempo, a ponto de ter sido chamado para esclarecimentos pela Santa Inquisição. Muito bem. Outro personagem que eu lia, estou lendo e conhecendo melhor, chama-se Bandarra. É um sapateiro português do século XVI, que fez trovas proféticas sobre Portugal. E que, de certa maneira, incomodaram também. Mas por que digo isso? Porque, assim como os meninos de Fátima, a menina de Lourdes e tantos outros, o índio, o aborígene, perdão, do México, todos eles estão
à disposição do mistério. Por isso, quando se pergunta, não é o filho de José? É claro, é preciso mantê-lo na esfera da imanência. E não é nada de especial, gente, ele é só um menino prodígio. É só um menino prodígio. É tão interessante, é tão mundano ouvir o evangelho e dizer, bem, isso aí é uma invenção humana, história, como dizem os sociólogos da religião, sobretudo os ateus, é a necessidade humana de ter deuses. Como dizia Antônio Conte, o positivista, é uma fase da humanidade infantil, porque ainda não havia chegado a ciência. Pois bem, na segunda parte deste evangelho, nós ouviremos Jesus, sobretudo, nos assustaremos, sim, é verdade, em parte, com a nova fisionomia daquela sinagoga. Bem, concluamos o programa desta sexta-feira. Lembrando a todos de passarem para assistirem os áudios dos programas anteriores, se você não sabe, no YouTube, Verbo e o Mundo de Hoje. Todos os programas diários, a Bíblia no Mundo de Hoje, estão lá, à sua disposição. Assim como também temos sempre novidades e cursos e histórias, nossas viagens, que estão registradas no Instagram, padre.pedropaulo, e também no Facebook, Pedro Paulo. Visite-nos, compartilhe os conteúdos que acharem interessantes.